Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à correção de mais uma questão aqui no NEAF, comigo, professor Gustavo Musi. Vamos à nossa questão? Tá lá na sua tela, acompanhe comigo. Diz o seguinte, ó. A quase totalidade de países com grande extensão territorial, tais como o Brasil, a Rússia, a Índia e o Canadá, adotam um tipo de Estado no qual se instituem níveis de governo subnacionais. Há exceções como a China, que apesar de possuir uma considerável extensão territorial, adota a seguinte forma de Estado. A. Federativo. B. Autóctone. C. Unitário. D. Independente. Ou a alternativa é comunista híbrido com mercado, hein? Olha só, a alternativa correta para matar a questão como essa, simplifica se você lembrar que só existem duas formas de Estado, tá? Pelo menos duas formas clássicas ou puras de Estado. Para provas, a gente pode ser bem maniqueísta, só existem duas formas de Estado. Federações e Estados unitários. Se você lembrasse isso, você já matava a questão. Por quê? Porque ele está falando que, voltando lá no enunciado, né, que diz que a quase totalidade de países com grande extensão territorial adota um tipo de Estado no qual se institui níveis de governo subnacionais. Aí cita o Brasil como exemplo. E você sabe que no Brasil é adotado o modelo federativo, é uma federação, não é? Ora, se então você está dizendo que a China é uma exceção, significa que ela é o contrário. Então ela será o Estado o quê? O Estado unitário, alternativa C, tá? E o que é considerado um Estado unitário? É aquele que não concede autonomia para suas regiões internas para se auto-organizar. É o caso da China, né? Com exceção de algumas regiões específicas como Tibete, Taiwan, que gozam de alguma autonomia, no geral, a China ela tem um governo bastante centralizado. Ela não concede aí autonomia às suas regiões internas para se auto-organizar, que é característica de um governo, de um Estado unitário, ok? Lembrando que no contrário, do lado contrário, no polo oposto, nós temos as federações, que são justamente aqueles países que concedem as suas regiões internas, normalmente chamadas de estados, mas podem ser chamadas também de províncias, de cantões, como na Suíça, de departamentos, como na França, mas você tem divisões subnacionais que permitem que aqueles estados, eles se aquelas regiões, elas têm um certo grau de autonomia, tá? É o caso do Brasil, que é uma república federativa, né? Então a China, voltando lá, ela é o Estado unitário, alternativa e, portanto, C é a alternativa correta, ok? A evolução da administração pública no Brasil possui um marco relevante na década de 1990, inspirado em alguns princípios do modelo gerencial. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica mudanças ocorridas na administração pública desde então. A. Valorização dos experts na gestão pública, redução da participação social nos governos subnacionais e aumenta a relevância das políticas públicas focalizadas elitistas. B. Valorização da participação social, orientação para os resultados, publicização com transferência de implementação para o S e fortalecimento da transparência pública. C. Falta de clareza entre o público e o privado, estímulo ao investimento privado da sociedade civil, fortalecimento do poder central e aumento da eficiência burocrática. D. Novas formas organizacionais na gestão pública, centralização das políticas públicas, utilização de mecanismos de controle privado e concentração de poder nas elites políticas. Ou a alternativa é redução da corrupção no Estado brasileiro, accountability, atração de novos atores para a arena das políticas públicas e aumento no controle social e concentração do poder central. Vamos ver alternativa por alternativa para vermos aí qual está correto? Ó. Começando então com a alternativa A, que diz o seguinte, ele está falando aí do novo modelo gerencial, né? Começa ali em meados da década de 90, tem como marcos, né? O plano diretor da reforma aí do Estado e também a emenda constitucional 19 de 1998, tá certo? Que restaurou o modelo gerencial à administração pública brasileira. Lembrando que a Constituição Federal de 1988, ela ressuscitou o modelo burocrático, né, que era lá da década de 30, e a partir ali de meados da década de 90, nós temos aí o retorno ao modelo gerencial no Brasil, tá? Só que agora com uma roupagem diferente daquela lá da década de 60, agora muito mais moderno, vamos dizer assim. E aí tá falando dessas características aí desse novo modelo gerencial. Vamos lá. Alternativa A, ela tá errada por quê? Porque ela fala o seguinte, ó,
que esse novo modelo gerencial trouxe valorização dos experts na gestão pública, redução da participação social nos governos subnacionais e aumento da relevância das políticas públicas focalizadas elitistas. Está errado porque no modelo gerencial não há redução na participação social nos governos subnacionais e não há também políticas elitistas, né? Busca combater esse tipo de coisa. Então, portanto, a alternativa está errada. B. Valorização da participação social, orientação para resultados, publicização com transferência da implementação para OS e fortalecimento da transparência pública. Aí tá tudo certinho, porque essas são de fato características aí do modelo gerencial, tá? Valorização da participação social, da participação da sociedade em geral, né? Tanto de forma direta como indireta também, a valorização do controle social. Orientação para resultados, tá certo, isso é muito característico dessa nova fase aí do modelo gerencial, inclusive aí, né, com a preconização do estabelecimento de metas, objetivos a serem alcançados, incentivando a celebração de contratos de gestão, publicização com transferência da implementação para o OS, também está certo, é uma das características desse modelo, e fortalecimento da transparência pública. Tá tudo certinho, são características do modelo gerencial, ok? Vamos ver a alternativa C, qual é o problema dela? Diz que o modelo gerencial aí, ele traz uma falta de clareza entre o público e privado, estímulo ao investimento privado da sociedade civil, fortalecimento do poder central e aumento da eficiência burocrática. Há dois problemas aí na alternativa. Porque o modelo gerencial não apresenta falta de clareza entre o público e privado, pelo contrário, né? Ele defende aí um reforço dessa distinção. O que não tem essa diferenciação é o modelo patrimonialista. E não há fortalecimento do poder central, tá? A ideia do modelo gerencial é justamente descentralizar, não é isso? Então, portanto, aí a alternativa C está errada. D. Em relação ao modelo gerencial, diz novas formas organizacionais da gestão pública, tá certo? Centralização das políticas públicas, já está errado. É descentralização. O modelo gerencial, ele defende descentralização. O modelo burocrático que é mais centralizado, ok? Utilização de mecanismos de controle privado, tudo bem? E concentração de poder nas elites políticas? Não. O modelo gerencial ele busca justamente, inclusive, combater essa concentração de poder nas elites políticas. E a alternativa é redução da corrupção no Estado brasileiro. Olha, não sei se é uma redução, mas é uma tentativa, uma busca. Tudo bem. Dá para dizer que não dá para dizer que está errado, não. Accountability está certo, accountability é bem característico do modelo gerencial, né? Em que você tem ali a cobrança por parte do povo em relação aos seus governantes, em relação aos gestores públicos, né? E possibilidade de responsabilização deles. Atração de novos atores para a arena das políticas públicas está certo, é uma característica do modelo gerencial. E aumento do controle social também está certo. E concentração do poder central? Não, o erro está no finalzinho, tá? O modelo gerencial ele defende a descentralização, a desconcentração. E não a concentração ou centralização. Então a alternativa correta aí é a alternativa B de bola. Começa com uma charge, diz para você observar a charge a seguir. Normalmente quando tem charge é questão de língua portuguesa, né? Mas aí não é, tá certo? É de administração pública. E aí observe aí a charge, não vou descrevê-la, não vou narrá-la, tá aí para vocês. E aí com base nela aí, ó. Vamos lá. Aí tá lá. O bom uso do recurso público, o controle, a fiscalização, a responsabilização e a prestação de contas são processos que ilustram algo contrário à charge. Qual é o conceito que sintetiza os processos adotados no contexto das políticas públicas e que poderia evitar a situação exposta pela charge? A. Descentralização e desconcentração. B. O accountability. C. Gestão por competência. D. Matriz BCG ou alternativa é administração por objetivo, hein? Qual que é o conceito aí que você acha que vai ao contrário, né, do que está ocorrendo ali naquela charge? Descentralização e desconcentração, contabilidade, gestão por competência, matriz BCG ou administração por objetivo. Só voltando rapidamente lá na charge que está aí na sua tela, tá certo? Qual que é aí que você acha que qual que é o conceito que poderia combater essa situação que aí está, né? Vamos lá, ó. A dica, inclusive, para você matar a questão, está no próprio enunciado, que fala o seguinte, ó. O bom uso do recurso público, o controle, a fiscalização, a responsabilização e a prestação de contas, por parte, obviamente, né, dos gestores públicos, relaciona-se a qual conceito?
é a alternativa B de bola, o accountability, né? Accountability é um conceito que traz ali a ideia de responsabilização do gestor público por atos que ele tenha praticado, não é? O Brasil adota, como a maioria dos países aí ocidentais, ou quase a totalidade deles, a possibilidade de responsabilização do gestor público por atos que ele tenha praticado. E essa responsabilização, ela pode se dar nas diversas esferas, né? Pode se dar na esfera administrativa, na esfera criminal, na esfera eleitoral, na esfera civil e por aí vai, tá certo? Dependendo, claro, de quão grave for aquele ato praticado, eventual ato, né, indevido praticado pelo gestor. E eu coloquei lá para você que a accountability possui 3 pilares: transparência, justificação e prestação de contas, né, que permitem um melhor exercício do controle social e institucional. Então isso aí tem tudo a ver com a accountability. Se houvesse uma prestação de contas, uma transparência, por exemplo, né, voltando lá na charge, fica claro que não está havendo transparência, né? Estão tentando ali enganar a criança, tá certo? Além disso, ali, aparentemente, ali, não estão muito preocupados com a possível responsabilização, não é? Então isso está contra aí o conceito do accountability. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Os processos participativos na gestão pública brasileira, por meio de conselhos de gestão, orçamento participativo e parceria entre governo e sociedade, são alternativas que tendem a ampliar a legitimidade, podem possibilitar uma gestão mais próxima da realidade local e elevam as possibilidades de controle e transparência. Contudo, há limites e críticas, tais como a assimetria da informação presente nos diversos fóruns, abundância de recursos materiais e tecnológicos e prática democrática e participativa de longa data em âmbito local. B. Falta de recursos humanos, técnicos e financeiros, práticas sofisticadas de escuta aos diversos autores e ampla diversidade de recursos tecnológicos, cultura local e riqueza demográfica. C. Ausência de regras, normas e procedimentos para os conselhos, incipiente processo de acompanhamento das deliberações e controle social elevado, que tende a dificultar avanços políticos e sociais. D. Desconfiança quanto à legitimidade dos participantes em geral, fóruns participativos sem equacionar as desigualdades deliberativas inerentes aos diferentes atores locais. E a alternativa é, em sua maioria, atores sociais insensíveis às demandas locais, ambiente democrático avançado, gestão pública patrimonialista em vigor na administração pública local. Veja que ele está perguntando para você quais são os limites e críticas, tá, aos processos participativos da gestão pública por meio de conselhos de gestão, orçamento participativo e parceria entre governo e sociedade. E aí vamos ver a alternativa por alternativa aí? Alternativa A diz, né, que entre os limites e críticas nós temos a assimetria da informação presente nos diversos fóruns, abundância de recursos materiais e tecnológicos e prática democrática e participativa de longa data em âmbito local. Ora, abundância de recursos materiais e tecnológicos e prática democrática e participativa de longa data em âmbito local não são pontos negativos, né? Eu coloquei que também não são nenhuma realidade, ok. Mas mesmo que fossem realidade, não seria um limite uma crítica, porque limite e crítica está falando de pontos negativos. Esses não são pontos negativos, tá certo? Então podemos descartar a alternativa A. B. Falta de recursos humanos, técnicos e financeiros, práticas sofisticadas de escuta aos diversos atores e ampla diversidade de recursos tecnológicos, cultura local e riqueza demográfica. E mais uma vez, ele aponta aí como pontos negativos, coisas que são pontos positivos. Ó. Práticas sofisticadas de escuta aos diferentes atores e ampla diversidade de recursos tecnológicos, cultura local e riqueza demográfica não são pontos negativos, ok? C. Ausência de regras, normas e procedimentos para os conselhos, incipiente processo de acompanhamento das deliberações e controle social elevado que tende a dificultar avanços políticos e sociais. Ora, o controle social elevado não é um ponto negativo e ele não tende a dificultar avanços políticos e sociais, ok? Até porque também mesmo a primeira parte é de ser questionada. A ausência de regras, normas e procedimentos para os conselhos, normalmente esses conselhos eles são bem regulamentados sim, tá? Alternativa D. Desconfiança quanto à legitimidade dos participantes e, em geral, fóruns participativos sem equacionar as desigualdades deliberativas inerentes aos diversos atores locais. Tá certo, isso daqui pode sim, isso que está na alternativa D, pode ser apontado como limite crítica, tá? Aí eu coloquei lá. De fato, como não é possível que todas as pessoas participem... Opa, tá lá. De fato, como não é possível que todas as pessoas participem das deliberações, né? Não dá para todos os cidadãos participarem das deliberações de todos os conselhos, é absolutamente inviável. É necessário elegerem-se representantes.
os quais muitas vezes não gozam da legitimidade necessária ou não são eleitos de forma a serem de fato representativos da sociedade civil, tá? Esse é um fator que tem que ser aí bem equacionado para que o conselho funcione adequadamente, mas de fato é sim um possível limite ou crítica. E aí, a alternativa E, finalmente, diz que, em sua maioria, atores sociais insensíveis às demandas locais, ambiente democrático avançado e gestão pública patrimonialista em vigor na administração pública local. Ora, pelo menos uma crítica nós podemos fazer aí à alternativa E para eliminá-la. Ambiente democrático avançado não é um ponto negativo, tá certo? Se existe ou não, sem entrar no mérito se isso é uma realidade ou não. Mesmo que fosse uma realidade, esse não seria um ponto negativo, então, portanto, não deveria ser apontado como um limite ou crítica ao processo participativo na gestão pública brasileira. Então, realmente, diante do que nós vimos, a única alternativa correta aí é a alternativa D de dado, que traz, de fato, possíveis limites ou críticas ao modelo de representação aí, local, né, como diz aí, o processo participativo na gestão pública brasileira. As fases das políticas públicas incluem o planejamento, a formulação, a implementação e, finalmente, a avaliação. É correto afirmar que o interesse crescente pela avaliação de políticas públicas ocorre em função a. Da diminuição da pressão por novas pautas sociais, econômicas e ambientais que implicaram na redução da máquina do Estado e de sua complexidade. B. Da análise custo-efetividade, do custo-benefício das políticas públicas e da redução ao longo dos anos das pautas sociais, econômicas e ambientais. C. Da introdução de práticas de gestão do mercado e um descompasso com os resultados econômicos e sociais da administração pública. D. Do acesso às novas tecnologias, piora nas políticas públicas e porque seus formuladores incluíram metas, objetivos e resultados. E a alternativa é da crise fiscal, da escassez dos recursos públicos e do processo de inovação e experimentação em programas governamentais, hein? Vamos ver a alternativa e por alternativa, que fala aí, né, o que pode justificar aí o crescente interesse pela avaliação de políticas públicas. Ó, a alternativa A fala que isso pode ser acreditado à diminuição por pressão por novas pautas sociais, econômicas e ambientais? Não, na verdade, eu coloquei para você, ó, houve um aumento na pressão por pautas sociais, econômicas e ambientais. É uma pressão, inclusive, crescente, não é isso? Para pensar, por exemplo, na questão do meio ambiente. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a preocupação era muito menor, né? Ou mesmo, 20 anos atrás, nem tanto tempo assim. Hoje a preocupação ela é cada vez maior e deve ser mesmo, tá certo? Mesma coisa vale aí para as pautas sociais. Então, não houve uma diminuição, houve um aumento na pressão por pautas sociais, econômicas e ambientais, e essa é uma das causas do aumento, pode ser colocada, né, como uma das causas do aumento do interesse pela avaliação das políticas públicas. Então, como a alternativa A fala em diminuição, está errada. B. Ocorre em função da análise custo-efetividade, do custo-benefício das políticas públicas e da redução ao longo dos anos das pautas sociais, econômicas e ambientais. É o mesmo erro da questão A, da alternativa A, né? Não houve uma redução aí na questão aí da cobrança das pautas sociais, econômicas e ambientais. Pelo contrário, houve aí um aumento, uma cobrança maior. C. Ocorre em função da introdução de práticas de gestão do mercado e um descompasso com os resultados econômicos e sociais da administração pública. Olha só, eu coloquei lá que a convergência entre os resultados econômicos e sociais da administração pública é uma das causas do interesse crescente pela avaliação das políticas públicas. Tá? Então, o que acontece? Atualmente, aí, as práticas de gestão, né, na área pública, elas têm se aproximado cada vez mais das práticas de gestão do setor privado, embora haja diferenças significativas, tá? E que sempre ocorrerão, porque os interesses também são distintos, né? No mercado, as empresas buscam a maximização do lucro. Na área pública, o que se busca é o atendimento das necessidades da população, ainda que haja um déficit, ainda que haja um prejuízo. Mas o fato é que tem havido uma convergência aí, tá certo? E não aí, como fala aí, não descompasso com esses resultados. A alternativa D.
diz que o interesse crescente pela avaliação das políticas públicas ocorre em função do acesso às novas tecnologias, ok? Piora nas políticas públicas e porque seus formuladores incluíram métodos, objetivos e resultados. Então eu coloquei lá, a piora nas políticas públicas não é necessariamente uma realidade, tá? Não dá para dizer que as políticas públicas aí, elas se reduziram aí, né, nos últimos tempos e isso causou um crescente aumento pela avaliação das políticas públicas. Não. O que houve, muitas vezes, é um aumento na sensação de pior, né? Porque as pessoas hoje têm mais informações do que tinham antes. Então, se pensar 50 anos atrás, né, você tinha muito menos informações em relação à gestão pública do que você tem hoje. Então, claro que também vão acabar aparecendo mais pontos negativos, faz parte, tá certo? Mas não há de se falar necessariamente uma piora nas políticas públicas. Eu coloquei que, além disso, a inclusão de metas, objetivos e resultados é algo que vem desde a promulgação da Constituição de 88, né? Embora isso tenha se amplificado, vamos dizer assim, com o novo modelo gerencial, ali meados da década de 90, mas a forma como a Alternativa D coloca, ela coloca que foi incluído agora, né? Foram incluídas agora essas metas, objetivos e resultados, e que isso justificaria esse interesse crescente pela avaliação de políticas públicas. Não, na verdade isso já é algo que vem de antes. E a Alternativa E diz que o crescente interesse pela avaliação de políticas públicas ocorre em função da crise fiscal, da escassez dos recursos públicos e do processo de inovação e experimentação em programas governamentais. Aí tá certo. Por quê? Vamos ver, ó. Coloquei lá, ó. De fato, a crise fiscal e a escassez dos recursos públicos que demandam uma maior eficiência, né? Sim. Quanto menos recursos você tem para fazer algo, mais eficiente você tem que ser. E isso acaba, assim, despertando um interesse maior pela avaliação da política pública, para ver se ela de fato está sendo eficiente. Não só se ela está fazendo o que se comprometeu a fazer, né? Não só se ela está sendo eficaz, e também se ela está sendo efetiva, se ela está atingindo o resultado final, mas também se ela está sendo eficiente, se está fazendo o máximo que consegue com aqueles recursos disponíveis. E o processo de inovação e experimentação em programas governamentais, que permite a adoção de novas técnicas e facilita a avaliação e aumenta a transparência, causam, de fato, o interesse crescente por uma avaliação mais efetiva das políticas públicas. Então, a alternativa é, de fato, né, pode trazer alguns dos fatores, não os únicos, provavelmente, mas alguns dos fatores que podem justificar esse interesse crescente aí pela avaliação das políticas públicas. Então, aí, a alternativa correta é a alternativa E de elefante. A pandemia da Covid-19 obrigou as organizações públicas e privadas a se adaptarem e a buscarem soluções num contexto de incerteza, insegurança e imprevisibilidade. A técnica de análise de ambiente externo, indicada para lidar com contextos congêneres ao da pandemia da Covid-19 é A. O Balanced Scorecard, o BSC ou BSC. B. Análise de cenários. C. Matriz BCG. D. Planejamento PDCA. Ou alternativa E. Análise SWOT. E aí você vai pensando aí, né, analisando com calma, você verifica aí que a alternativa que traz a melhor forma de lidar, né? Vamos ver a alternativa por alternativa, vai? Vai ser a melhor forma de lidar aí com esses cenários possíveis aí da Covid-19. Vamos ver a alternativa por alternativa. A alternativa A diz que é o Balanced Scorecard, que é o BSC. Olha, não se aplicaria o BSC no caso aí da análise do governo em relação à Covid-19, tá? Por quê? O BSC é uma ferramenta utilizada por empresas privadas aí, ou empresas públicas, né, que exercem atividades aí privadas, atividades econômicas, voltadas para medição e desempenho, baseada aí em indicadores, sendo aí baseada em 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Veja, eu não vejo como aplicar isso em relação às políticas públicas para combater a Covid-19, tá certo? E nem o examinador viu também. Próxima questão, próxima alternativa, análise de cenários. Opa, essa daí pode ser usada. Aliás, a análise de cenários, ela pode ser usada em praticamente qualquer situação, tá? Inclusive na questão aí da Covid-19, ó, eu coloquei lá. Que a análise de cenários é uma ferramenta de diagnóstico estratégico e planejamento que considera as variáveis dos ambientes internos e externos necessárias para a definição de estratégias e objetivos, traçando ações para diversas possibilidades de ocorrências de fenômenos, né? Então, na análise de cenários, ali você imagina, você concebe alguns cenários. Normalmente se concebem 3 cenários.
um cenário mais pessimista, um cenário mais otimista e um cenário que é chamado de realista, né? Que fica ali entre os dois, tá certo? E aí, quais seriam as possíveis consequências da ocorrência de cada um desses cenários e as ações que devem ser tomadas em cada situação, ok? Isso poderia ser perfeitamente usado para se combater aí a pandemia, né, os efeitos da pandemia de Covid-19. Então a alternativa B está correta, tá certo, tá? A alternativa C, matriz BCG? Não, né? Ó, mas o que é matriz BCG? Matriz BCG é uma ferramenta utilizada para análise da viabilidade e interesse de produto de uma empresa a partir de sua participação no mercado e potencial de crescimento. Né? Você tem lá 4 situações diferentes, dependendo se a participação no mercado é alta ou é baixa, se o potencial de crescimento é alto ou é baixo. Isso daqui não está relacionado aí, não vejo como aplicar isso, no combate aí aos efeitos da pandemia da Covid-19. D. Planejamento PDCA, né? Alguém poderia falar, professor, eu coloquei esse planejamento PDCA. Lembrando o que é o planejamento PDCA, o ciclo PDCA, né? É uma ferramenta usada para planejamento tático e operacional e que tem por objetivo maximizar a eficiência da organização, promovendo uma cultura de melhoria contínua e excelência. Na verdade, o PDCA, ele é usado mais para a organização como um todo, tá certo? Em que você identifica ali alguns problemas, identifica como agir e por aí vai, depois é feita a avaliação, controle, lembra? E de fato aí não vejo aí, nem o examinador viu, como uma forma direta, pelo menos, de aplicar isso para aí combate aí aos efeitos da pandemia da Covid-19. E a alternativa E, análise SWOT, também não faz sentido aplicar, né, nesse cenário aí de combate à pandemia. Lembrando que a análise SWOT, ou FOFA, né, matriz FOFA também em português é o nome mais bonitinho, matriz FOFA, né? Por que matriz FOFA? Porque ela fala de pontos fortes, de oportunidades, de fraquezas e de ameaças, tá? Em inglês, SWOT, porque são esses nomes aí em inglês. Então a análise SWOT é uma ferramenta utilizada para identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças em um determinado cenário, tá? Também aí, não sei, meio complicado utilizar isso, o governo, de combater os efeitos da Covid-19, né? Por exemplo, falar em ponto forte, falar em oportunidade, seria meio estranho. Então, realmente, o único aí que daria para aplicar sem sombra de dúvidas aí, né, a ferramenta que poderia ser aplicada sem sombra de dúvidas, é a análise de cenários, alternativa B de bola. De acordo com a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, o prazo limite para que todos os poderes e o Ministério Público publiquem seu relatório resumido de execução orçamentária, que ocorre a cada bimestre, é de A, 30 dias, B, 15 dias, C, 45 dias, D, 7 dias ou alternativa E, 60 dias, hein? Qual dessas aí está correta? Essa daí ou você sabe ou você não sabe, não tem jeito, né? Quando é prazo assim, não tem muito o que inventar. Mas olha, o prazo é o que está na alternativa A, 30 dias. Isso está no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá lá, ó. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, e a Constituição ali está falando sobre o relatório resumido de execução orçamentária, abrangerá todos os poderes do Ministério Público e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, tá? Aliás, esse prazo de 30 dias ali é um prazo meio coringa. Por quê? A administração pública também tem 30 dias, mas após ao final de cada quadrimestre, para publicar o relatório de gestão fiscal. A administração também tem 30 dias, mas após a publicação do orçamento, para publicar o decreto de programação financeira e cronograma mensal de desembolso. Então o prazo aí para esses relatórios normalmente é de 30 dias. E não é diferente para o relatório resumido de execução orçamentária, que deve ser publicado bimestralmente em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, janeiro, fevereiro é o primeiro bimestre, tem 30 dias após isso para publicar o relatório. Até 30 de março, então, portanto, né? Março e abril é o segundo bimestre, tem até 30 de maio para publicar o relatório resumido do segundo bimestre. E assim sucessivamente. Muito bem. Chegamos, então, ao final da correção de mais uma questão. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima. Gostou do vídeo? Que bacana!
Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos.